Pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui de língua portuguesa. Você que deseja passar, ser aprovado em um concurso público, conquistar o teu sonho, eu sei quanto é difícil, já tive desse lado aí algumas vezes, algumas batalhas venci, outras serviram aí de aprendizado e isso tudo, né, me fez tomar a decisão de te ajudar nessa sua caminhada. Você não está sozinho, tá? Por mais que às vezes pareça que esteja, acredite, eu tô aqui com você e vou te ajudar. Hoje, pessoal, nós vamos ver sobre a famosa concordância. Essa aula, a gente tem bastante coisa para falar, então ela é um pouquinho mais extensa, tá? Não sei quanto tempo, a gente vai ver aí até o final, mas eu quero falar tudo que pode cair na sua prova. E esse é um daqueles temas que a gente tem que pôr ali um asterisco, porque assim, a gente sabe que as provas, estão caindo em cima disso aqui. Então não importa, né? Sempre foi uma tendência e agora cada vez mais. Por quê? Porque o pessoal está cada vez mais de dificuldade, né, em realizar a concordância, seja ela nominal ou verbal. E como a gente vai trabalhar as duas aqui nessa aula, então a gente vai conversar. Não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo extenso, tá? Então anota tudo. Vai tomando nota, cara, dúvidas. Sabe que embaixo tem meu WhatsApp pessoal, pode falar comigo, não tem problema nenhum, ou comenta no próprio vídeo que eu tô lendo, ajudando, respondendo todos os alunos gratuitamente, tá bom? E aqui também nós temos o nosso material de apoio. Bom, pessoal, então vamos começar falando justamente da famosa concordância. Pessoal, você já deve ter ouvido, na época de escola, lá atrás, quando você de repente escrevia ou falava alguma frase e a professora virava e falava, olha, cadê a concordância? Você pensava na frase, tinha que refazer e tudo mais. Heitor, por que isso acontece? Porque quando a gente vai falar, pessoal, nós temos que utilizar, na língua portuguesa, há palavras que são variáveis e outras que são invariáveis. Lembra lá atrás, quando a gente estudou as classes morfológicas, as classes gramaticais? Eu falei que existiam 4 grupos gramaticais que não alteravam, que eram invariáveis, correto? Agora a matemática. Temos 10 grupos. Se 4 são invariáveis, quantos que variam? 6, justamente. Então, a concordância, ela vai trabalhar sempre dentro desses 6 grupos gramaticais, tá bom? Que não tinham aquelas iniciais, P, I, C, A. Lembra lá atrás que a gente conversou? Legal. Agora, presta bastante atenção. Essa concordância que a gente estuda, a gente tem que servir de norte, né? Então, Heitor, como é que a gente vai concordar? Baseado em qual delas? Tem algumas que são palavras que são mais importantes do que outras. Se você tem acompanhado as aulas na ordem, tem visto tudo certinho, você já percebeu, né? A língua portuguesa, ela dá uma prevalência, ela valoriza muito mais tanto o substantivo quanto o verbo. Portanto, qual que é a lógica aqui da língua portuguesa? Na hora de concordar, vamos concordar com aquilo que é mais importante, com o substantivo e ou com o verbo, depende aí do contexto, a gente já vai conversar. Só que nós chamamos aqui na parte da concordância, em vez de ser uma concordância substantiva, como até algumas gramáticas já apareceram lá atrás, hoje eles aparecem aí para sua prova como concordância nominal. Nominal lembra nome, nome lembra substantivo. Legal? Então, só para você fazer essa correlação na sua cabeça, que às vezes a gente acha que é uma coisa de outro mundo. Não, nominal, substantivo, acabou. E verbal, aí ficou fácil. A gente está falando do verbo, tá? Em regra geral, geral. Já quero matar aqui algumas questões que as provas, elas, logo no primeiro slide, tá? Já quero falar aqui o que tá mais caindo. Primeira coisa, cada língua no mundo, ela tem uma prevalência de acordo com aquilo que ela vai concordar, tá? Às vezes concorda mais com o feminino, às vezes mais com o masculino, às vezes tem até um terceiro gênero em algumas línguas que eles chamam de neutro, mas não precisa saber isso. Eu só quero que você entenda que a língua, ela é uma construção ao longo da história. Ela não nasceu no dia que você nasceu também, né? As pessoas já falavam lá atrás, e o português que se falava há 50 anos era um, há 100 anos era outro, há 200 anos era outro, há 500 anos. Concorda comigo? Então, vai tendo influências, vai influenciando, vai mudando bastante, e isso acontece bastante, tá? Hoje, a nossa língua portuguesa, ela tem 2 gêneros,
tá? Que é masculino ou feminino, tá, ok? É importante eu falar isso porque às vezes vem alguma questão relacionada a que a língua portuguesa, ela não valoriza o gênero neutro. Não, pessoal, não tem nada a ver. A língua ela é uma construção histórica, tá? Não tem nada a ver com relação à questão de preconceito, questão de apoiar um lado. Ah, não, a língua é machista. Já ouvi muitas vezes isso. Não faça essa correlação, não misture as ideias, tá? Tanto é, por exemplo, há outras línguas que a prevalência é feminina. E também não foi uma escolha, nenhuma prevalência da língua ela é uma escolha, tá? Ela simplesmente vai acontecendo. Ah, Heitor, mas teve agora o acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa. Pois é, mas você vê que alguns países já nem aceitam tanto, né? Tá tendo uma dificuldade. Por quê? Porque tudo que vem de maneira impositiva geralmente não pega, tá? Tanto é que historicamente, lá atrás, por exemplo, quando os impérios dominavam outros povos, outros territórios, geralmente eles não impunham a língua, né? Mas assimilavam, deixavam a fluência e também participavam da sua língua como dominação cultural. Ou seja, aglutinavam, juntavam, tá? Não aboliam a língua que estava sendo dita. Bom, e no nossa língua portuguesa? Vai prevalecer o masculino. Heitor, como assim? Olha só. Comprei toalha e tapete pretos. Vamos pensar um pouquinho. Tanto faz, tá? Primeira coisa. Quais são os substantivos? Toalha e tapete. Tapete é masculino ou feminino? Você fala a tapete ou o tapete? Tapete ou tapete é masculino. E toalha? O toalha ou a toalha? A toalha. Então nós temos um feminino e outro masculino. Só que o adjetivo, ou seja, aquela palavrinha que vai dar qualidade, ela se refere aos dois. Ou seja, tanto a toalha quanto o tapete, eles são da cor preta. Concorda comigo? Portanto, a gente não vai falar comprei toalha preta e tapete preto. Por quê? Porque a gente não pode ter repetição de palavras para nossa frase ser mais fluida. Lembra que a gente já conversou? Então, nós temos que utilizar. Agora, a minha pergunta é: comprei toalha e tapete pretos ou comprei toalha e tapete pretas? Sempre que a gente tiver um masculino e um feminino, vai prevalecer o masculino, tá bom? Então, mesmo que tenha uns... Ah, Heitor, mas se tiver 5 substantivos e apenas um for masculino, os outros 4 são femininos, não interessa a quantidade, tá bom? Sempre que tenha apenas um substantivo, vamos jogar o nosso adjetivo para o masculino. Pausa. Eu também tenho que falar uma coisa para você. Além disso, eu sei que a gente está falando de concordância de gênero, mas a concordância ela também tem, né, na característica de singular ou plural. Ou seja, você comprou quantos itens? 2 nesse caso, mas podia ser 3, podia ser 4, podia ser 5, não importa. Se eu tenho 2 ou mais, eu tenho que passar meu adjetivo concordando, porque o adjetivo ele é variável, por isso que a gente teve aquela aula lá atrás. Ou seja, eu não vou falar comprei toalha e tapete preto, eu vou falar comprei toalha e tapete pretos. Ou seja, a concordância é para o masculino, porque eu tenho apenas, pelo menos um substantivo na frase que eu estou adjetivando, e também a concordância no plural, porque eu tenho 2 substantivos, neste exemplo que eu te dei. Deu para entender? Essa é a regra geral para a concordância. Agora, vou falar também algumas outras coisinhas. Mas essa ideia, pessoal, você tem que levar para o resto da sua vida, tá? Então, você tem que entender esse conceito. Além disso, sempre vem uma questãozinha, né, com o e-mail, simulando um e-mail que alguém mandou para o outro. Ele vai falar, olha, qual que é o correto? Segue em anexas às planilhas ou segue em anexo às planilhas? Pessoal, tanto um quanto o outro são aceitas, tá? Então, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quando a gente fala com relação seguem anexas às planilhas, quem está seguindo, obviamente,
É as planilhas que estão anexadas. O que é anexar algo? Quando a gente fixa no campo do e-mail, quando a gente clica naquele clipezinho e consegue ali fazer, anexar um arquivo e tudo mais. Nesse caso, um arquivo provavelmente de Excel que tem planilhas, tá bom? Então, você está fazendo a concordância, você está concordando ali com as planilhas, justamente como a gente conversou até agora. Feminino com feminino, plural com plural. Sem dúvida. Quando a gente fala seguem em anexo, não é em anexos, tá? Em anexo, porque você vai anexar uma única vez, legal? E também, se você quiser imaginar, é como se tivesse ali, ó, as planilhas seguem em anexo. Veja, qual que é o grande erro que as pessoas fazem? Acham que em anexo é que está seguindo, mas quem está seguindo são as planilhas. Veja, pensa pela lógica. O que você vai anexar? Você vai anexar o quê? A planilha. Então, as planilhas têm que estar em concordância. Se você parar e ler o que você está escrevendo, você não vai errar, tá bom? Então, se você está usando a preposição em, colocando em anexo, ela vai ficar ali paradinha, não vai ter que mexer, tá bom? Mas o resto concorda. Verbo concorda com substantivo normal, sem problema nenhum. Beleza? Além disso, o plural para cores. Por regra, o que a gente faz? Coloca o substantivo e depois o que vai concordar vai ser a caracterização dela na segunda palavra. Ou seja, podia ser calças, mas pode ser camisas, blusas, enfim, que seja o que for. Você vai manter a cor original, podia ser vermelho, podia ser azul, que seja, a cor que você quer caracterizar. E o adjetivo que vai especificar, podia ser claras, podia ser escuras, vai sempre concordar com a palavra original. Legal, não é? Eu acho bem bacana. Então, calça. É as calças ou as calças? As calças, não é? Ou seja, feminina. É singular ou plural? Heitor, é plural, então é duas ou mais calças. Legal. Então, a palavra escura, é a mesma coisa, pessoal. Não tem erro. Você vê, se você fizer por etapa, você chega lá. Plural e feminino também. Escuras. Heitor, e a cor que está ali antes do hífen? Mantém, só simplesmente coloca, tá? Agora, lembra que eu falei que tinham dois tipos de concordância. Concorda comigo? Sim, Heitor, concordo. A gente vai trabalhar especificamente com um deles, que é o principal, tá? Ó, agora olha para mim. Existe a concordância nominal e existe a concordância verbal. A concordância verbal vai concordar com o verbo. Então, deixa verbo ali no canto. Se nós excluirmos o verbo e excluirmos aquelas 4 classes gramaticais que são invariáveis, quantas que sobraram? Opa, tinham 10. Excluir as 4 que são invariáveis, excluir o verbo, sobrou 5. A gente vai trabalhar com as 5 tudo aqui, tá? Ou seja, concordância das outras 5 é tudo aqui. Heitor, então o substantivo ele tem que concordar com os outros 4. Exatamente. Caso você não lembre, eu te falo artigo, adjetivo, pronome numeral. Legal? Então, a gente vai trabalhar tudo aqui nesse campo. Por isso que é bastante coisa. Heitor, e o outro que sobrou? Sobrou o verbo. Portanto, depois a gente trabalha a concordância verbal, a parte. Heitor, por que a parte? Você já vai entender. Mas eu acho que você já pegou o lance, né? Você já está entendendo por que a gente trabalha com ele. Porque o verbo tem umas coisinhas aí à parte. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente vai trabalhar a concordância? Eu sei que a maioria disso tudo que a gente está vendo, pessoal, na maioria das coisas a gente trabalha naturalmente, né? Só que hoje em dia nem todo mundo tem o hábito da leitura, nem todo mundo escreve. E tem algumas pegadinhas de prova que eu vou aqui falar, pessoal. Vocês vão ver, poxa vida, né? É exceção da exceção da exceção. Mas não adianta, é isso que está caindo, então a gente tem que fazer. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente vai concordar com um adjetivo? Um substantivo e um adjetivo. Simples. Gênero e número, de novo, como a gente falou, tá? Só que é o seguinte, a gente vai dar preferência, presta atenção, com um adjetivo que estiver mais próximo, tá? Heitor, mais próximo do que? Do meu substantivo, tá? Você já vai entender na frase. Que bonita pintura e poema, tá? O bonita, ele tá caracterizando, tá dando uma qualificação. Então, bonita é o quê? Adjetivo. Legal?
Eu sei que às vezes a gente já fez análise morfológica, mas às vezes eu tenho que dar um passinho para trás, pessoal, porque eu tenho que, não sei até que ponto que todo mundo aqui que está assistindo essa aula já assistiu a outra, então às vezes a gente tem que fazer essa coisa, voltar um pouquinho, tá? Então desculpa se você já está mais evoluído, mais à frente, mas é o meu processo de ensino é esse, tá? Então, bonita, tá caracterizando. Só que o poema é masculino. Então eu falo, Heitor, que bonito pintura ou que bonito poema? Veja, eu inverti, o adjetivo está primeiro. Então, toda vez, presta atenção. Toda vez que o adjetivo vier primeiro, eu vou concordar com o primeiro substantivo. Acabou a regra. Então, Heitor, eu não sei se eu concordo com a pintura que é feminina ou com o poema. Depende, porque eu vou concordar primeiro com a que está lá. Então, pintura é feminina, então concorda com ela. Tá bom? Então, essa aqui, pessoal, é um outro passo. Agora, Heitor, e se eu invertesse? Quero inverter poema com pintura, poema masculino. E agora? Heitor, agora como é que faz? Nesse caso, vamos utilizar bonito, singular masculino, tá? Que é bonito, poema e pintura. Ou seja, quando a gente qualifica primeiro, usa um adjetivo primeiro, vamos sempre caracterizar com a primeira palavra que tiver. Legal? Heitor, e se for um nome próprio, um substantivo próprio, lembrando, né, o que é substantivo próprio? É quando a gente define algo, né, ou seja, o nome de cidade, nome de país, né, nome de pessoas, um nome de uma empresa, tá bom? Heitor, substantivo próprio, conquista seu sonho, substantivo próprio e assim por diante. O que a gente vai fazer? Quando a gente tem, né, a gente vai fazer a concordância também com eles. Ou seja, as encantadoras Clarice e Cecília pertencem ao modernismo. Ou seja, por que está no plural? Porque eu tenho 2 ou mais. Legal? Não tem segredo, não tem erro, tá? E no caso, se são femininas, concorda com o feminino. Você vê, se você fizer com calma, você consegue. Então, Heitor, olha, essa aqui é legal. Quando há mais de um substantivo e o adjetivo vem depois, você já sabe, né? A gente vai fazer o seguinte, presta atenção. Você deve concordar com o mais próximo ou com todos eles, dependendo do contexto. Então, por exemplo, que pintura e poema bonito, tá? O poema está mais próximo de bonito. Veja, o adjetivo ele está depois. Qual que é o adjetivo? Pausa. Se você tem dúvida, vamos voltar. O que é bonito? Adjetivo. Estou qualificando o meu poema. Só que eu falo, que pintura e poema bonito ou bonita? Fala bonito. Por quê? Porque o substantivo mais próximo é o poema, ou seja, masculino. Portanto, meu adjetivo vai no bonito. Simples. Heitor, então só concordar com o mais próximo. Se tivesse ao contrário, que poema e pintura bonita. Opa, a pintura é feminina, bonita é feminino. Tá vendo? Concorda com o mais próximo. Mais próximo literalmente da frase, do adjetivo. Você vai localizar e vai fazer isso. E, Heitor, se eu tiver mais do que um, vamos lá. Que pintura e poema bonitos. Se eu tenho feminino e masculino, qual que eu vou ter que prevalecer? Você sabe, a regra principal. Qual que é? Na dúvida, vai para o masculino. E que poema e pintura bonitos? Ou seja, mesmo que eu inverta, eu também posso concordar com ambos. Lembra, a questão de número masculino ou, de singular ou plural, isso não tem ponto para dar, tá? Tem um é um, tem dois ou mais é plural. Isso aí, pessoal, você tem que saber, tá? Heitor, eu já entendi tudo com relação à concordância com o adjetivo. E se eu tiver dois ou mais? Pessoal, no fundo é a mesma regra, tá? É artigo antes do último adjetivo. Então, essa é uma caracterização que você tem que ter. Ou seja, adoro a comida italiana e a chinesa. Ou seja, você, para ter uma concordância correta, você já ouviu falando isso, que nós temos que ter sempre algumas palavras atraem outras, certo?
chinesa, ela está caracterizando, nesse caso, ele está dando uma qualidade a um tipo de comida, tá? A gente está falando de comida. Olha a frase: adoro a comida italiana e a chinesa. Ou seja, eu vou ter que colocar antes do último adjetivo, eu vou ter que obrigatoriamente colocar um artigo. Só que é o seguinte, esse artigo, ele tem que concordar também, logicamente, com o adjetivo. Ou seja, se ele é feminino, que artigo que eu vou usar? Feminino. Se ele é singular, qual que eu vou usar? Singular. Se fosse masculino, ia ser masculino. Se fosse plural, era plural. Legal? Sem grandes surpresas. Além disso, substantivo e artigo que antecede no plural. Então, adoro as comidas italiana e chinesa. Ou seja, se eu quiser fazer o substantivo no meu plural, você já sabe antes de eu falar. O que eu tenho que concordar com o meu substantivo? Que eu tenho que colocar? Palavrinha mágica que eu tenho que colocar antes do meu substantivo. Você sabe que é artigo. Eu já falei. Artigo e substantivo amam estar juntos, tá? Ou seja, eu tenho que colocar simplesmente na concordância o meu artigo antes do meu substantivo. Se é singular, plural, plural, masculino é masculino, feminino é feminino. Legal? Além disso, números ordinais. O que são números ordinais, Heitor? Esqueci. São aquelas palavras que vão indicar ordem, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Lembra disso? Legal. É a ordem do campeonato. Lembra que eu falei dos times de futebol? Pois é. Os ordinais, quando eles aparecem antes, ele pode aparecer em dois momentos, né? Pode ser antes ou depois do meu substantivo, concorda? E se ele estiver antes do meu substantivo, a gente vai usar no singular ou no plural, tanto me faz. Só que presta atenção. Cardinal, depois do meu substantivo, eu vou usar no plural. Relaxa, não é difícil. Se eu falo a segunda e a terceira casa, tá? Qual que é o meu substantivo? Casa, tá bom? E qual que é o meu número ordinal? Segunda e terceira. Então, antes do substantivo. Então, pode ser tanto no singular quanto no plural. Então, eu posso falar a segunda e a terceira casa ou a segunda e a terceira casas. Tá certinho, porque é antes do meu substantivo. Heitor, e se eu inverter? Tá? Os lugares primeiro e segundo, por exemplo. Lugar, nesse caso, é um substantivo. Tanto é que tem um artigo antes, se você tiver dúvida. Os lugares. O substantivo, chamado lugares, está antes, né? Nesse caso, dos meus números ordinais. Logo, os números ordinais estão depois, né? Se eles aparecem depois, nesse caso, vamos colocar no plural o meu substantivo. No caso, os lugares primeiro e segundo. Legal? Heitor, expressões. Vamos lá. Como a gente já conversou, né, em anexo, mas agora eu vou expandir um pouquinho. Então, eu vou falar aqui, olha, segue anexo o recibo. Então, por que anexo o recibo? Tá vendo que não tem ent, hein? Não tem em antes. Tá reparando? Legal. Eu tenho uma preposição antes? Não. Do anexo? Não tenho. Legal. Então, vamos concordar normal. Anexo o recibo. Anexa a fatura. Vai sempre concordar com o que vem depois. Se é masculino, feminino, legal. Agora, se eu coloco em anexo, essa expressão em anexo, ela nunca vai mudar. Ela fica fixa e o resto concorda. Tá bom? Segue o recibo. Segue a fatura. Normal. E o em anexo a gente não mexe. Bacana? Então não me coloca, sei lá, em anexos, em anexa, não sei o que você pode inventar, a sua prova pode inventar, mas isso não mexe. Em anexo com preposição antes não mexe. Só isso. A regra é muito mais simples do que as pessoas acham. E a expressão bastante pode ir para o plural? Essa é uma dúvida, né, que muita gente tem. Heitor, posso falar bastantes? Eu sei que sou estranho, mas você pode. Quando? Quando a gente está fazendo ali uma qualificação ali
junto com o meu adjetivo. Então, olha, recebemos bastantes telefonemas, ou seja, né, a gente está adjetivando. Nesse caso, tem que concordar com a expressão ali no plural, tá? Com telefonemas. Heitor, e se ele for um advérbio, né? No sentido de intensidade, aí não muda. Porque advérbio, lembra que a gente viu? Ele é invariável, tá bom? Então depende da sua qualificação morfológica. Ah, então tem bastante que é invariável, se é advérbio, e tem na qualidade de adjetivo é boa. Quando ele é adjetivo, ele aí nesse caso ele varia, tá? E no meio, atrasado, tomou meio copo de leite e saiu, tá? E nesse caso é um adjetivo, mantemos ali a concordância, tá? Porque o meio está concordando ali com o copo. Agora, quando é advérbio, de novo, ele é invariável. Todo advérbio que é invariável, ele não muda. Então, mesmo que a palavra depois ele é feminina, você vai manter a expressão meio. Então, não é ela é meia maluca. Não, ela é meio maluca, tá? O meio se mantém, porque advérbio é invariável. Repete para mim, advérbio é invariável. Advérbio é o quê? Que indica intensidade. Lembra aquelas expressões? Sim, muito, não, talvez. Então, todas aquelas expressões, elas não variam. Você não fala nãos, tá? Você não fala sims, tá? Eu brinco, mas é assim que a gente aprende, tá, pessoal? É com esses exemplos mais diferentes. E entre expressões para a expressão menos, não varia. Então, eu não vou falar, hoje eu tenho... Qual que é o correto? Vamos lá. Hoje temos menos alunas ou hoje temos menos alunas? Não sei, o que você acha? Menos não varia, tá? Por favor, não fala menos. Hoje temos menos alunas. Já vi até professor de português falando. Não varia, tá, pessoal? Antes de expressões, olha só. É proibido, é bom e é necessário. Elas não vão variar por regra também. A não ser que seja a que acompanhe alguma palavra que vá modificá-la. Então, essa regra, ela existe, mas tem exceção. Por exemplo, é proibido entrada, né? Não é proibida entrada. A gente pode falar só se acompanhar um artigo antes. Lembra o artigo, aquela palavrinha que vem antes do substantivo? Então, ela tem o potencial de fazer... É aquela regra lá atrás que a gente viu do adjetivo, mas a gente coloca ela aqui de novo só para você reforçar. Então, por regra, não tem o adjetivo, vai manter é proibido no masculino, porque é onde a nossa língua portuguesa puxa. Coloquei o artigo, então, depois, no antes do substantivo. Então, nesse caso, você vai ter que falar é proibida a entrada. Só por causa do A? Só por causa do A. E para as outras expressões é a mesma coisa. Paciência é necessário. Mas se eu coloco antes do meu substantivo, a paciência é necessária, tá? Então, essa brincadeira, sua prova vai pedir direto. Vai retirar o artigo e vai falar qual é a concordância. Você vai puxar para o masculino. Se a sua prova meter um artigo antes do substantivo, puxa para o feminino. Isso aqui é questão de concurso clássica, tá? Eu anotaria com muito carinho no seu caderno. Heitor, entendi tudo. Acabou a aula. Respira, toma uma aguinha. Porque agora a gente vai falar de concordância verbal. Heitor, o que faltou? Faltou o verbo, tá? Lembra que eu falei que era o último, a gente ia deixar por último? Por quê? Porque agora, pessoal, a gente vai ter que fazer a concordância com o nosso verbo sempre relacionado com o nosso sujeito. Pô, Heitor, eu não lembro o que é sujeito. Lembra, olha para o verbo, vê quem fez a ação e quem faz a ação. Quem a minha frase responder é o nosso sujeito. Então, você tem que entender um pouquinho de análise sintática para você conseguir identificar a concordância verbal. Só por isso, tá? Então, você vai ver quem fez a ação e depois vai concordar com o verbo. É só isso, né? No bom sentido. Então, vamos lá. Por exemplo, eu adoro. Quem fez a ação de adorar? Eu. Então, eu é singular, masculino, estou concordando com o verbo na concordância. Por isso que a gente faz muito exercício nos verbos regulares e só muda a terminação. Lembra? Os verbos ar, er,
o were e o verbo ir lá na escola, e a professora mandava você mudar sempre o final deles, justamente que nos verbos que são regulares, você sempre vai ter o mesmo padrão. Enquanto isso, nos verbos irregulares, você tinha outro padrão. Elas adoram. Elas é plural, é feminino. Adoram, o verbo vai ter que ser conjugado na forma plural e também feminina. Nesse caso, terceira pessoa do plural. Tá bom? E assim por diante. A concordância, ela sempre vai acontecer normalmente. Tá bom? Além disso, o que você tem que entender? Que existe também na nossa prova o sujeito que ele é coletivo. Você lembra que a gente viu as qualificações de sujeito? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e chegamos no sujeito coletivo. Coletivo, pessoal, são aquelas palavras que é apenas uma palavra, mas você percebe que está falando de uma quantidade muito grande de pessoas. Então, por exemplo, né? Multidão. O que é multidão? Multidão se refere, está no singular, né? A origem da palavra. Ela é feminina, mas está no singular. Só que você concorda comigo que ela dá uma ideia de coletivo? Por que é uma multidão? Uma concentração enorme de pessoas. Então, o que a gente resolveu na língua portuguesa? Mesmo que dê a ideia de uma quantidade muito grande, nós vamos apenas concordar com a palavra. Ou seja, o sentido que ela está passando não vai interferir aqui na concordância, tá? Heitor, então eu vou ter que fazer análise fria mesmo. Dentro da gramática, não naquilo que é o significado. Tanto é verdade que a parte do significado a gente nem estuda aqui na sintaxe. A gente vai estudar depois na semântica. Legal? Então, como a gente vai fazer? A multidão ultrapassou o limite. Quem que ultrapassou, pessoal, está concordando com multidão. Feminino, singular, verbo, você vai conjugar normalmente. A gente não vai falar a multidão ultrapassaram o limite. Tá bom? Você vai concordar gramaticalmente. E alguns casos, que agora a exceção, que é o coletivo especificado. Que aí o verbo, ele pode ser tanto no singular quanto no plural. Respira, eu vou te mostrar agora a exceção. A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Os dois casos estão corretos. Heitor, por quê? Porque você tem uma expressão depois do meu substantivo de coletivo, do meu sujeito coletivo, ou do meu substantivo, se você analisar morfologicamente. E essa expressão modificadora, ela faz mais ou menos que nem o artigo lá atrás, quando a gente falou do substantivo e da concordância. Ou seja, a expressão de fãs, ela é do plural. Então, você pode concordar com essa expressão de fãs ou concorda mesmo com a multidão. Então, a regra aqui é tanto faz, tá bom? Então, não tem erro. Além disso, eu quero falar também dos coletivos partitivos. Nós já falamos sobre isso, mas caso você não lembre, são aquelas expressões que vão indicar uma parcela da quantidade de algo. Então, se eu falo metade, ele está especificando quanto que é metade, depende do contexto, né? Ou seja, tem um todo e é literalmente no meio, ali metade daquilo. Pode ser a maioria, né, que é 51% ou mais, a maior parte, menor parte, a minoria, enfim. São coletivos partitivos, palavras ou expressões que vão indicar uma parcela de uma quantidade. Nesse caso, o verbo conjugado, ele pode ser tanto no singular quanto no plural, não importa. Então a sua prova ela pode vir perguntando: olha, leitor, essa expressão tá certo ou tá errado? Tá? É considerada errada? E você vai falar: olha, para coletivos partitivos, tá difícil, hein? A gente pode usar os dois. Então, olha, grande número, tá? Tá qualificando ali, dos presentes se retirou. A gente fala se retirou ou se retiraram. Tanto faz. Por quê? Porque a gente pode fazer das duas formas. Então, tá certo falar grande número dos participantes, dos presentes se retiraram. Também tá certo, porque a gente está falando de um sujeito de coletivo partitivo. Expressões mais de, menos de ou cerca de. O verbo, pessoal, obrigatoriamente vai sempre concordar com o numeral. Então, mais de uma mulher quis.
mais de uma mulher. Olha, o que você vai perceber? A maioria vai seco na expressão, mais D, menos D, cerca de, e fica ali tentando. Isso é masculino, isso é feminino. Não, pessoal. Você vai olhar para quê? Para o numeral que está acompanhando. Então, se o numeral for masculino, você vai concordar com o masculino. Se é singular, singular. Plural, plural, feminino, feminino. Então, você sempre concorda com o numeral. Não esquece isso e guarda no seu coração. Então, se eu falo, mais de uma mulher quis, mais de 2 mulheres chegaram. 2 ou mais, plural, chegaram. Simples. Concorda com o número. Nesse caso, pessoal, o que você tem que entender? Que o numeral ele é muito mais relevante para a expressão da frase do que a própria expressão mais D, menos D, acerca de, tá? Então você tem que fazer essa correlação, a concordância com aquilo que é mais relevante na frase. Além disso, mais de se indicar reciprocidade, o verbo ele também tem que estar no plural. Então, por exemplo, mais de uma professora se abraçaram. Veja, eu sei que parece estranho, mas lembra que a gente falou até que tem algumas ações que elas são reflexivas, que você tanto faz quanto recebe? Se isso acontecer, presta muito bem atenção. Se você estiver usando uma expressão onde você está fazendo e recebendo ação, nesse caso, né, a pessoa que estiver fazendo ação, seja ela quem for, nesse caso, vamos colocar no plural, se tiver a expressão mais de, tá bom? Então, mais de um funcionário se ajudaram, tá? Eu sei que parece estranho, mas é assim que se faz. Por quê? Porque você está fazendo e recebendo. Nesse caso, a língua portuguesa chama para o plural. Não posso nem... Você já imagina, né? A quantidade de gente que erra isso. Então, essa aqui é uma daquelas que vai te diferenciar entre um candidato para concurso público que é top ou muito top, tá bom? Então, estuda isso. Além disso, com nomes próprios, ou seja, de acordo com a presença do artigo ou não. Heitor, então, de novo, o meu artigo ele vai ser relevante para a concordância? Vai, você já percebeu, né? Então, você vira para você e fala, os Estados Unidos influencia ou influenciaram o mundo? Depende. Você vai olhar sempre para quê? Porque está antes do substantivo. Se eu tenho o artigo os, você vai concordar no plural. Se eu não tenho o artigo, só um substantivo, só um núcleo, vou colocar no singular, tá bom? Se eu tenho um artigo no plural, concorda com o plural. Bacana? Então, o que vai determinar é isso. Os Estados Unidos influenciam. Você está usando influenciam, não é por causa dos Estados Unidos, é por causa do os. Heitor, esse artigo aí é relevante, hein? Por isso que a gente gastou bastante tempo falando de artigo, tá vendo? Lá na morfologia. Além disso, Estados Unidos influencia. Eu estou usando no singular, literalmente, porque eu não tenho um artigo acompanhando. Perfeito? Sem dúvidas? Tranquilo. Além disso, eu tenho que falar também especificamente do pronome relativo que. O pronome relativo que, pessoal, ele sempre vai concordar com aquilo que vem antes, aquilo que antecede do pronome. Ou seja, olha para o que está antes, olha para o que está antes do que. Se for o eu vou concordar com eu. Masculino, singular. Se for tu, você vai concordar, o verbo vai ser conjugado na forma do tu, ok? A conjugação é sempre com antes do que. Cuidado, hein? Nem sempre vai estar explícito. Lembra que tem vários tipos de sujeito e um deles é o oculto. Tá? Então depende do contexto da frase, daqui fez ação e tudo mais. Mas se tiver um pronome relativo que, você vai concordar sempre com a pessoa da oração na conjugação verbal. Heitor, quem? O pronome relativo quem? Você, nesse caso, você vê, tem bastante regra, né, pessoal? Mas você vai conjugar na terceira pessoa do singular ou com aquilo que vai concordar com antes do eu, tá? Então, a regra ela se mantém a mesma do que, só que você vai também ter a opção extra de conjugar na terceira pessoa do singular. Fui eu quem afirmou, fui eu quem afirmei. As duas estão corretas. Além disso, com a expressão um dos que, por exemplo, ele foi um dos que mais contribuiu. A gente também tem a opção
tanto no singular quanto no plural. Você vê que em alguns casos a língua portuguesa permite os dois, tá? Então não é considerado um erro. Então cuidado na hora de você escolher algumas alternativas, algumas questões ali na sua prova. Ele foi um dos que mais contribuíram. Ele foi um dos que mais contribuiu. As duas formas estão corretíssimas. Claro, às vezes, para a nossa compreensão e entendimento, uma pode até soar melhor do que outra, mas é aí que a sua prova vem brincar com você e querer te induzir ao erro, tá? E você que está aprendendo aqui no Conclui seus sonhos não vai cometer este erro. Além disso, com sujeitos formados por sinônimos. Eu sei que a gente não falou em sinônimo, depois a gente vai ter uma aula sobre isso, mas são aquelas palavras que dão ideias semelhantes, palavras que parecem uma com as outras no seu sentido. Mas a gente vai conversar isso só em outra aula. Só estou antecipando porque eu tenho que falar disso, né? Não posso ignorar essa informação para você. Então, a gente vai fazer o seguinte, singular, plural, ou concordar com o mais próximo, tá? Essa é a ordem do que você vai fazer. Então, preguiça e lentidão destacarão, tá? A gente está fazendo palavras que são semelhantes, tanto preguiça quanto lentidão são sinônimos. Quando eu tenho sinônimos na minha frase, eu vou fazer a concordância com singular, plural ou o mais próximo. Ou seja, se tiver apenas um item, singular. Se tiver dois ou mais, plural, pode ser 3, 4, 5, não importa. E, Heitor, e se eu quiser só concordar com o último? Também pode. Com palavras sinônimas, isso pode ser. Você sabia dessa? Pois é, pouca gente sabe. Além disso, com o sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai colocar o verbo no plural, na lata, ou então a gente vai concordar com o núcleo que seja mais próximo. Então vamos lá. Olha só quantas datas aqui eu vou falar. 1 ano, 1 mês, 1 década de poder não supriu a saúde. Por que o verbo está supriu? É porque eu estou concordando justamente com o núcleo mais próximo, tá? Agora, eu também posso fazer no plural. Então, por que eu posso fazer no plural? Porque eu estou falando de 2 ou mais itens, viu? Não é tão difícil assim. Tá? É como se fosse aquela brincadeira que a gente fala. Fui à feira e comprei arroz. Lembra que a gente tinha lá no exercício de vírgula? Se tivesse depois um verbo indicando ali uma ação, eu ia fazer a concordância ou no plural, ou então com o núcleo mais próximo, tá bom? Você vê que concordância, pessoal, verbal tem bastante detalhezinho, né? E é aqui por isso que eu faço a parte, justamente para que você desenvolva. E você, está gostando das aulas? Deixa eu respirar um pouco. Depois escreve aqui embaixo nos comentários, dando a sua opinião, falando o que você acha. A sua opinião é muito importante, tá? E obrigado por todo mundo, por todo o apoio que vocês estão dando. Realmente ajuda bastante, tá? Vamos continuar. O que eu quero falar agora? Com a concordância verbal relacionado com um sujeito formado por pessoas gramaticalmente diferentes. Você já sabe quais são as pessoas gramaticais, a gente já falou. Eu atuei nas vozes, no pronome pessoal caso reto, eu posso substituir por sinônimo, posso utilizar outros pronomes, posso usar pronome oblíquo, enfim, você já sabe. A gente já conversou com isso, só estou recapitulando. O que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o verbo no plural e concordar com a pessoa por ordem de prioridade. Então, como a gente vai fazer? Eu, tu e Cássio só chegaremos... Pausa. Vamos pensar o que a gente fez. Primeiro, o verbo. O verbo a gente vai colocar no plural, tá? E depois a gente vai colocar na ordem de prioridade, tá bom? Então, mas o verbo a gente está colocando sempre no plural, porque são 2 ou mais pessoas. Ou então, com sujeitos ligados por ou. Isso aqui é bem tranquilo. O verbo a gente vai colocar no plural porque ele se refere também a todos. Então, doces ou chocolates desagradaram ao menino. Cuidado, hein? Porque o ou está se referindo ao quê? A uma coisa ou outra. Lembra até que a gente estudou as alternativas, a gente conversou, a gente falou que era um desses exemplos que mais caíam? Pois é. Agora, se aparecer apenas um, o verbo vai ficar no singular. Então, olha, o marido ou a mulher vai ao supermercado hoje, tá bom? Com sujeitos ligados por nem. Bastante coisa, você sabe disso. Verbo no plural,
tá bom? Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Recebidos, concordância no plural, porque a gente está usando o nem. E se for o com? Se tiver com sentido de e, sentido de adição, o ator com seus convidados chegaram às 6 horas. O ator com seus, ou seja, o com sentido de e, tá? Agora, se o com tem sentido de em companhia de, então como que eu vou saber se significa o e ou se significa em companhia de? Substitui na oração e lê para você mesmo na hora da prova. Então apareceu lá, o patrão com o funcionário saiu para almoçar. Você fala, saiu ou saíram? Não sei. Pega o com, substitui por em companhia de. O patrão em companhia do funcionário. Opa, deu certo. Tá entre vírgulas. Então, nesse caso, tem que concordar com aquilo que vem antes, antecedente, tá bom? Ou seja, saiu, porque a gente está concordando como se fosse aquilo que tivesse ali na vírgula, tá bom? Sujeitos ligados a expressões, não só, mas também tanto quanto, não só e como. É bastante. Mas aqui, pessoal, é aquela regra clássica e tradicional. Verbo no plural, como a maioria das regras aqui que a gente está falando, ou concordar com o núcleo mais próximo, literalmente mais próximo da frase. Então, posso falar, tanto Rafael como Mariana participaram da prova. Plural, participaram. 2 pessoas, né? No caso Rafael e Marina, beleza. Agora, eu também posso falar o participou, ou seja, concordar com uma pessoa só, no caso, a mais próxima, tá bom? Heitor, e a partícula C? Bom, aí nós temos 2 casos. Se ela for o índice de indeterminação do sujeito, ou seja, quando a gente não sabe quem literalmente ele fez a ação, a gente vai colocar na terceira pessoa do singular, tá? Então, confia-se em todos. Legal? Agora, se é uma partícula apassivadora, agora, nesse caso, a gente tem que concordar com o sujeito da oração, ou seja, com aquilo que fez a ação. Né? Quem fez a ação de construiu? Construiu-se, tá? Então, a gente tem que fazer concordância. Não tem que falar construíram-se, tá bom? Além disso, com verbos impessoais, sempre na terceira pessoa do singular. Lembra que a gente viu, né? Foi uma das últimas coisas que a gente viu em relação aos sujeitos. Então, havia muitos copos. Não é haviam muitos copos. Então, cuidado, porque essa também é uma questão de concursos públicos. Verbos impessoais, nós temos que fazer na terceira pessoa singular, mesmo que depois aquilo que venha esteja no plural. Então, cuidado com essa questão, essa pegadinha de prova. Além disso, nós temos sujeito seguido de tudo, nada, ninguém, nenhum e cada um. A gente vai colocar verbo no singular, tá? Mesmo que tenha vários. Então, Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu, tá? Além disso, sujeitos ligados por como, assim, assim como, bem como, tá bom? O verbo no plural. O atleta, bem como o treinador, foram no plural por causa da expressão utilizada. Locuções, 2 ou mais palavras, colocando com expressões é muito, é pouco, é mais de, é menos de, nós vamos utilizar o verbo no singular, ou seja, 3 vezes é muito, tá? O né? Nesse caso é um verbo de ligação. Com verbos dar, suar, bater e mais horas, ou hora, concordar sempre com o sujeito. Então, se o sujeito está falando de uma pessoa, a concordância é no singular, mas de uma, plural, tá bom? Masculino, feminino, feminino. Não tem erro. Deu uma hora que espero. E nas indicações de datas, pessoal, aqui nesse caso, nós temos que concordar com a indicação numérica que está aparecendo, ou com então, caso não apareça, com a palavra dia. Por exemplo, hoje são 2 de maio. Por que eu estou colocando são? Por que eu não falo hoje é 2 de maio? Porque 2 indica um numeral, e numeral a gente tem que concordar, ou seja, no plural. Agora, anteontem foi dia 20 de agosto. Por que a gente não fala anteontem foram dia 20 de agosto? Então é 20, também é plural. Não, mas nesse caso tem a palavra dia. Se tem a palavra dia, é com a palavra dia que a gente vai concordar. A palavra dia, ela é singular, portanto o verbo foi vai ficar no singular também. Por fim, pessoal, verbos no infinitivo. Ou seja, né,
quando a gente tem ali os verbos, ou seja, flexionar quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-lo. Ouvi os vizinhos chamarem, comprei a pizza para eles comerem, ou seja, a gente vai fazer, tá? Simplesmente isso. E do resto? Do resto a gente não vai flexionar. Vá dormir, vai manter o infinitivo. Comer é o melhor que há, íamos sair quando você chegou. Simples assim. Pessoal, eu sei que é bastante coisa, mas você já tem bastante conteúdo agora para sentar e estudar, tá? Faz parte. Concordância é um assunto que não é tão difícil, mas você tem que estudar e praticar. Então, conforme você for também lendo, buscando, pesquisando, estudando, lendo livros especialmente e tudo mais, você vai começar a perceber essas regras. Minha dica: achou numa leitura diária que você faça algum verbo, tenta parar e ver qual das regras que ela segue na concordância. E assim você vai aprendendo cada vez mais. Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Tá? Qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Meu link está no meu WhatsApp pessoal, está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por ter assistido mais uma aula e nos vemos em breve na nossa próxima. Forte abraço e até mais.